Cara, nessa semana aqui a gente já viu ativos de renda fixa pagando IPCA mais 12% ao ano. Um analista de renda fixa aqui do clube me mostrou essa. Se você já viu, talvez você tenha a seguinte dúvida: será que investir em ativos assim, nesse momento, é algo que configura uma boa oportunidade? Ou melhor seria ir para o Tesouro Direto, recebendo IPCA mais 7? Enfim, o que será que vale mais a pena e mais? Como decidir quais são os melhores ativos de renda fixa para a sua carteira? É isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Quem vai conduzir toda essa história é o meu sócio Filipão. Felipe, bola contigo. Vamos lá e vamos olhar isso aqui, porque veja, sinceramente não é todo dia que a gente encontra uma coisa como essa. Essa semana mesmo eu sentei para conversar com um dos nossos analistas de renda fixa e a gente foi falar de títulos como esse, pré-fixado com taxa de quase 19% ao ano, IPCA mais 12%, e isso aqui fazia muito tempo que a gente não encontrava na plataforma. Quem não lembra também de um outro crédito privado que a gente analisou juntos aqui no canal do YouTube, que era o CRA ali da Prime Agro, pagando mais de IPCA mais 10% ao ano, inclusive foi esse vídeo aqui, quem quiser ver a análise em detalhes está por lá. Além de tudo isso, o Tesouro IPCA+, que pela primeira vez na história bateu a sua maior taxa de rentabilidade. E você olha isso aqui e pensa, poxa, parece que o mercado de renda fixa tá cheio de oportunidade. Então, é como se tivesse um monte de pato voando ao mesmo tempo e para onde você atirar, você com certeza vai acertar algum. Agora, por que é que isso tá acontecendo? Eu sei que muita gente vai responder, Felipe, porque a taxa Selic tá alta, aí o custo do dinheiro fica mais alto no Brasil. E essa resposta, apesar de ser parcialmente certa, ela é muito superficial. Porque a gente precisa lembrar que em agosto de 2022, a taxa Selic do Brasil estava em 13,75. E o que a gente via naquela época era títulos de IPCA mais 5,7%. Então, como é que a gente explica hoje o patamar da taxa Selic em 11,25, menor do que aquele de agosto de 22? E ainda assim a gente vê rentabilidades muito maiores, chegando a IPCA mais 7 do Tesouro Direto. Ora, então não é só a Selic que manda na renda fixa. Mas a gente já falou disso aqui no canal também, que uma das principais variáveis que muda a taxa da renda fixa no mercado é a curva de juros futura do Brasil, que basicamente é o que o mercado financeiro como um todo espera que vai acontecer com a Selic no futuro. Então, não é a Selic atual, é a expectativa da Selic para o futuro. Expectativa essa, inclusive, que mudou pra caramba. Já mostrei esse gráfico para vocês, onde na linha azul a gente tinha a expectativa para a Selic no futuro, e o mercado achava no começo desse ano, no começo de 2024. E a expectativa era que a Selic caísse até 9,5% nos próximos 2 anos. Aí corta para outubro desse ano, a gente vê a linha cinza, onde a expectativa mudou completamente e o mercado começou a achar que a Selic vai bater praticamente 13 nos próximos 2 anos. E aí por isso a renda fixa subiu. Beleza, isso a gente já falou aqui no canal, é uma explicação mais aprofundada sobre as taxas da renda fixa. Só que ainda não é só isso. Existem algumas taxas que estão ainda mais altas nesse momento por causa de um outro fator que quase ninguém fala. Vamos sentar aqui para entender. O mercado de renda fixa ele se divide praticamente em dois. O primeiro é o mercado primário, aquele onde um banco, por exemplo, vai captar dinheiro quando ele lança um CDB no mercado. Imagina que um grupo de 10 pessoas colocou cada uma 10 mil reais em um CDB de um banco. Ora, se você junta todo aquele dinheiro que as pessoas colocaram no CDB, a gente vai estar falando de 100 mil reais que agora fazem parte do caixa do banco e ele pode emprestar para outras pessoas para rentabilizar aquele capital. Beleza, isso é o que se chama de emissão primária. O dinheiro sai direto do bolso dos investidores, direto para o caixa do banco que emitiu o CDB. E aí, em troca disso, os investidores vão receber um título de crédito de depósito bancário, que é o famoso CDB, com uma taxa de remuneração atrelada e um prazo para aquele título. Agora, aqui que entra o que as pessoas não falam tanto. Depois que o investidor está com esse CDB na mão, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive vender para outras pessoas. É onde entra o mercado secundário da renda fixa, onde investidores podem negociar entre si títulos de CDB, títulos de CRI, CRA. Não tem mais nada a ver com o banco. O banco já pegou o dinheiro da emissão e já foi trabalhar com aquele capital. E é justamente no mercado secundário que às vezes algumas taxas de renda fixa apresentam uma rentabilidade ainda mais alta. Porque imagina comigo, imagina lá que você é um investidor e você comprou um CDB do banco A. Só que depois desse investimento que você fez, o banco A ele começou a ir meio mal das pernas das finanças. Ora, a credibilidade daquele banco no mercado caiu. Com isso, o risco de inadimplência desse banco sobe. Ora, então é natural que se você quiser se desfazer daquele CDB nesse momento, no mercado secundário, a taxa de remuneração para quem vai comprar precisa ser mais alta porque o risco do banco subiu. E é por isso que a gente vê coisas assim como o exemplo dessa debênture aqui, que quando ela foi emitida no mercado primário, a promessa dela era pagar CDI mais 1,95% para os seus investidores. Sendo que, nesse momento, ela está sendo vendida no mercado secundário para pagar uma taxa de CDI mais 3,15%. Isso aqui já isento de imposto de renda, que é uma taxa consideravelmente alta. E boa parte disso está explicada aqui por essa linha verde desse gráfico de preço do título da debênture. Em algum momento desse prazo, a empresa teve um aumento de risco muito grande
O mercado precificou isso e jogou o preço do título lá para baixo. Foi por isso que quando eu tava conversando com o Edu, que é um dos nossos analistas de renda fixa aqui do clube, ele comentou comigo que essa mesma debênture ali chegou a ter taxas de CDI mais 10%, o que é uma loucura completa quando você lembra que é isento de imposto de renda. A gente tá falando de um CDB que precisaria pagar mais de 22% ao ano de rentabilidade para ser a mesma coisa. Ah, Felipe, então para ter uma remuneração maior é só eu comprar um título com risco muito maior para ter uma taxa alta como essa? Até certo ponto a resposta é sim. Agora, não é prudente você fazer isso. Até porque esse caso da debênture que pagou CDI mais 10, ela até se recuperou ao longo do caminho. Mas a gente tem vários exemplos no Brasil de outras debêntures e títulos de crédito privado onde as empresas não se recuperaram e foram marcadas a zero, como o caso da debênture da Rodovias Tietê, que fizeram muitos dos investidores perder todo o capital investido naquele título. Ou seja, nenhuma rentabilidade muito alta em um ativo vem de graça. Então, muitas vezes esses títulos com rentabilidade mais alta são justamente frutos do mercado secundário, tentando negociar ele. Agora, fora isso tudo, existe o risco fiscal do Brasil que aumenta a curva de juros futuro e faz com que os títulos de renda fixa paguem mais naturalmente. Afinal de contas, a gente já viu o governo batendo recordes e recordes de arrecadação mês após mês aqui do Brasil. E ainda assim não consegue fechar suas próprias contas porque continua gastando muito mais que arrecada. A gente nunca pagou tanto imposto na vida e o governo nunca gastou tanto dinheiro na vida. E aí fica a pergunta, será que não seria melhor comprar então um tesouro direto, um tesouro IPCA+, que é muito menos arriscado do que os títulos de crédito privado, principalmente se for no mercado secundário? Afinal de contas, o tesouro IPCA segue sendo o ativo mais sugerido em meio a incertezas. E é esse tipo de dúvida que naturalmente pega o investidor. Qual é o título que eu vou comprar? Será que é hora de comprar ações ou renda fixa? Como a gente costuma seguir estratégias sistemáticas aqui no Clube do Valor, a gente consegue ver no passado como é que as nossas estratégias performaram. Inclusive, uma estratégia toda em renda fixa aqui do Clube do Valor, nos últimos 20 anos, teve uma performance que ficou muito acima do CDI, inclusive muito acima do Ibovespa. E é claro que nem todo mundo investe só em renda fixa, tem muita gente que é um pouco mais arrojada, mas o fato é que a rentabilidade de carteiras mais arrojadas também tiveram uma performance muito acima do CDI do Ibovespa ao longo dos anos. Além desses modelos de carteira, existem outros vários para satisfazer cada perfil do investidor. E é assim que a gente investe praticamente 3 bilhões de reais dos nossos clientes no serviço de consultoria e gestão aqui do clube. O mais legal é que a gente quer te mostrar como é que a gente faz isso de forma gratuita. Você pode participar nessa semana de uma consultoria gratuita, onde a gente vai doar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para fazer uma análise da tua carteira de investimento. É um encontro individual, personalizado, onde a gente vai entender como é que você investe hoje e onde é que você pode investir melhor, te mostrando exatamente o que comprar e o que vender. Tudo baseado em uma estratégia comprovada. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Ah, Felipe, então eu vou comprar só Tesouro IPCA+, que tem muito menos risco. Eu sei que muita gente quer simplificar os seus investimentos e pensa assim. Agora, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Com muito menos risco, é claro que você tem muito menos rentabilidade. Sabe essa história de IPCA mais 7% ao ano, por exemplo? O que muita gente pensa quando vê um título como esse é que você vai receber exatamente 7% de ganho acima da inflação no seu título. Mas essa não é a verdade. Vamos fazer uma conta rápida aqui comigo. Imagina que você comprou um IPCA mais 7, que a inflação naquele ano ali foi de 5%. Então a gente vai estar falando de 5 mais 7%, você recebeu 12% ali naquele título de IPCA mais 7. Só que na hora do resgate, uma renda fixa como o Tesouro Direto precisa pagar imposto de renda. Imagina que você ficou o prazo máximo ali de mais de 2 anos para pagar 15% do lucro de imposto. Ora, então esses teus 12% aqui precisam ser descontados do imposto de renda de 15%. A gente já está falando de uma rentabilidade líquida de imposto de renda de 10%. E aí, beleza. Agora, para você saber quanto de retorno acima da inflação você teve, você precisa também abater a inflação. Como no caso do exemplo, a nossa inflação foi de 5% no ano, fazendo a conta aqui de desconto de porcentagem nos 5%, a gente vai estar falando de um retorno real nesse título de IPCA mais 7 de cerca de 5% acima da inflação e não 7%, como você achou que você estava tendo. E o grande ponto aqui é que quanto maior a inflação, menor a tua rentabilidade real. Imagina um caso onde a inflação do Brasil foi para 15% por causa dos gastos do governo e aumentou demais. Ah, Felipe, a inflação nunca vai bater isso no Brasil. Pensa um pouco, olha os fatos. Não dá para simplesmente descartar um risco como esse. Aí muita gente pensa, mas eu tenho Tesouro IPCA mais 7, eu tô completamente protegido. Vamos fazer conta. Então, no caso, você teria tido 15 mais 7% ali, 22% no ano de rentabilidade. Vamos abater o imposto de renda de 15% disso aqui. Líquido de imposto, na verdade, você já teria 18%. E agora é hora da gente tirar a inflação para ver o teu retorno real nesse título. Fazendo o desconto aqui de 15% da inflação no ano, a gente estaria falando de um retorno de 3,2% de ganho real, muito distante daqueles 7% que você tinha achado que você ia receber no título. O grande ponto que a gente está falando aqui é a junção de imposto de renda e uma possível disparada da inflação podem corroer o lucro real dos títulos de Tesouro IPCA+. Isso é uma questão matemática. Felipe, mas isso também vai acontecer com outros títulos da renda fixa
mesmo os que não têm imposto de renda. E sim, você tá certo, é verdade. O grande ponto é que você entenda que cada tipo de alocação tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Pergunta final: vale a pena investir em títulos atrelados ao IPCA+? E a resposta é sim, vale muito, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. De certa forma, eles protegem os investidores da inflação, sim. Agora, a melhor forma de fazer isso é combinando os títulos certos de renda fixa com uma estratégia que te mostre a hora certa de comprar renda fixa, de comprar ativos em dólar, de comprar ações no Brasil, de comprar fundos imobiliários. Porque foi justamente esse conhecimento que nos permitiu, de novo, ter rentabilidades muito mais altas do que a média do mercado em modelos de carteira muito bem estruturados. Lembra que o link da consultoria gratuita do Clube do Valor, onde a gente te mostra como fazer isso, vai estar aqui embaixo do vídeo. E para que você aprenda a ler o mercado de forma ainda mais eficiente, você precisa assistir esse outro vídeo onde a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.